Olá, meus queridos e amados alunos do 5º ano M2. Agora nós estamos para mais uma videoaula, só que hoje é de História e nós vamos corrigir da página 265 até 269 do Império Persa. Vamos lá, página 265. De que modo a distribuição dos soldados em divisões, batalhões e grupos contribuía para o funcionamento da hierarquia entre eles? Essa resposta está no segundo parágrafo da página, né, gente? Vocês poderiam copiar ou responder com as próprias palavras. As divisões eram compostas por batalhões, esses batalhões eram divididos em grupos, cada grupo tinha um comandante que devia obedecer ao comandante superior. Lembra da aula que eu fiz com vocês? Que eram 10.000 soldados dividido em 10 batalhões, com 1.000 soldados em cada batalhão. Esse batalhão era dividido em 100 grupos. Desses 100 grupos tinham 10, eram divididos em 10, e cada um tinha um comandante, mas que tinha que obedecer ao comandante geral. 266. Atividades finais. Número 1. As cidades da Média estabeleceram uma aliança militar entre elas. O objetivo dessa aliança mudou de um momento para o outro. Inicialmente, seu objetivo era... Aqui vocês tinham que ter marcado segundo parágrafo. 2. Qual era a função dos sátrapas? A função deles era administrar as satrapias, né? Que eram províncias do Império Persa. 3. Os cânates eram canais subterrâneos de distribuição de água, construídos pelos persas. Qual era as vantagens desses canais serem subterrâneos? Em primeiro lugar, os canais subterrâneos não eram afetados pela luz solar. E em segundo lugar, os canais subterrâneos protegiam a água de micro-organismos. 267. Número 4. A inscrição de Benstum foi encontrada no Monte Benstum, localizada no atual Irã. A organização dessa inscrição possibilitou a decifração da escrita cuneiforme. Essa inscrição estava organizada temos 4 parágrafos. Qual é o parágrafo? Primeiro, 5. Quais características do exército persa também haviam sido adotadas pelos assírios? Era a organização e a existência de um exército permanente. A organização deles era composta de forças especializadas, como tinha no Império Persa a infantaria e a cavalaria. Era a distribuição, a organização dos soldados em batalhões, dos batalhões em grupos, tinha toda essa organização. 6. O Império Persa foi um dos maiores da história, estendendo-se por regiões distantes, com geografias e culturas muito diferentes. Quais são as vantagens e desvantagens de um império grande em relação a um menor? Qual é a vantagem que eles têm ali? De vantagem e desvantagem. É de instigar o raciocínio, né? A organização deles. A vantagem dos maiores para os menores é essa, que eles instigavam a pensar, raciocinar, e eles se organizavam, né? Você pode parar para pensar a organização do Império Persa, né? Do império que eu dei hoje mais cedo na outra aula, dos egípcios também, era a organização. A grande vantagem era essa, era a organização que esses impérios tinham, né? E a desvantagem era administrar isso tudo, né? Administrar todos esses recursos, todas essas ideias. Página 268, número 7. 2 grandes medidas foram tomadas pelos reis persas para administrar o Império Persa. Quais foram as medidas? Foram a divisão administrativa do Império Persa e a construção de estradas que as interligavam, tá? 8.
sobre o deciframento da inscrição de Benstio, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então aí ficou FV, FV. Repetindo, FV, FV. 9. Qual era a vantagem de manter um grupo permanente ou profissional dentro do exército persa? Era a manutenção de um exército profissional que possibilitava que os soldados não fossem desmobilizados em períodos de paz. Então, ou seja, qual era a vantagem aqui ter um grupo permanente ou profissional? Que se é um grupo permanente ou profissional, como era a infantaria e era os montados, né, da cavalgaria, eles tinham essa vantagem por quê? Porque eles eram profissionais na função que eles estavam. Então a grande vantagem aqui era essa, era a da profissão, né? 269. Número 10. As campanhas militares do Império Assírio foram vitoriosas sobre algumas cidades da Média. Os assírios impunham aos medos somente duas alternativas: pagamento de tributos ou destruição. De que modo o domínio assírio afetou a vida política das cidades médicas? Foi o pagamento de tributos que gerava um custo para a vida econômica daquelas cidades. E a destruição era o fim da própria cidade. 11. Os medos estabeleceram uma aliança militar com os caldeus para derrotar os assírios. Em sua opinião, quais poderiam ser as vantagens e desvantagens de uma aliança? Essa é a sua opinião. Então, no retorno, nós iremos corrigir. 12. Os responsáveis pela administração das satrapias eram os sátrapas. Eles deviam prestar conta de suas decisões para o povo ou para o rei persa. Eles tinham eles eram responsáveis, eles tinham que obedecer ao rei. Aí vem, para responder essa pergunta, recorde-se da função dos funcionários conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. Né? Eles tinham que prestar conta para o rei, não para o povo. Tá? Então nós chegamos ao final dessa correção dessas atividades finais do capítulo 2. Tá bom, gente? Qualquer dúvida nós tiraremos na live. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijos, beijos.